Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação e esta videoaula é referente à disciplina de língua portuguesa. Gostaria de iniciar pedindo que Deus venha abençoar cada um de vocês, que vocês possam compreender todo o conteúdo aqui explicado em nome de Jesus. Bom, pessoal, a videoaula de hoje ela introduz o quarto bimestre, né? Estamos chegando aí na reta final, né, deste ano letivo. E neste quarto bimestre nós estudaremos as unidades 7 e 8, tá? E iniciaremos agora com a unidade 7, onde nós temos aí opiniões em jogo, né? Constantemente nós somos desafiados a opinar, ou seja, dar a nossa opinião sobre determinado assunto, né? Esses assuntos podem ser assuntos corriqueiros ou assuntos que causam polêmica, como assuntos sobre o meio ambiente, consumo, uso de drogas, aborto, tá? Isso já aconteceu com vocês? Vocês já tiveram que defender a sua ideia, utilizar argumentos para defender o seu ponto de vista? Né? Se você já defendeu o seu ponto de vista, se você já utilizou argumentos, então você tem uma noção do que é um texto argumentativo, tá? Então, quem já teve essa noção aí de qual gênero textual, né, seria nessa unidade 7, acertou aí quem disse que seria artigo de opinião, tá? Então, o que seria um artigo de opinião? Ele é um tipo de texto dissertativo argumentativo, tá? Onde utiliza-se argumentos para apresentar o seu ponto de vista, para defender o seu ponto de vista sobre determinado assunto, ok? Então, em uma linguagem verbal, que é a linguagem escrita, nós podemos utilizar essa linguagem verbal tanto para contar uma história, como para apresentar poemas, como para relatar experiências, mas também nós podemos utilizar para empregá-la nós também podemos empregá-la para convencer alguém a aceitar uma ideia ou um ponto de vista. Então, quando eu utilizo a linguagem verbal para defender determinada ideia, defender determinado ponto de vista, de forma a fazer que alguém aceite esse ponto de vista, aceite essa ideia, então esse tipo de texto, esse tipo de argumento aí, ele é apresentado em textos argumentativos. E o artigo de opinião é um tipo, né, é um gênero textual que apresenta argumentos, tá? Então, defender nossas ideias respeitando a opinião do outro é imprescindível na convivência com as pessoas, tá? Ou seja, na família, na sociedade. Então, devemos sim, né, defender nosso ponto de vista, expor nossas opiniões, mas sempre respeitando a opinião do outro, por mais que você não concorde com o ponto de vista da outra pessoa, mas você deve aceitar, respeitar o ponto de vista da outra pessoa, tá? Então, para ter uma pista de como começar a trilhar o caminho necessário a essa convivência com o outro, você vai ler um artigo de opinião aí escrito pela psicóloga colunista, né? Psicóloga e colunista, publicada em um suplemento infanto-juvenil de um jornal de grande circulação, tá? Então, a respeito desse gênero textual, vocês farão a leitura aí do texto Se Virar Sozinho, tá? Esse texto aí é hora de me virar sozinho, é o título do texto, tá? É de Roseli Saião. Vocês farão a leitura e observarão aí a tese dela, o ponto de vista ou a problemática apresentada para ela nesse artigo de opinião. Observarão também os argumentos utilizados por essa autora, para defender o seu ponto de vista e a conclusão também a respeito desse assunto, tá? Mas antes, eu gostaria de falar que um dos recursos principais utilizados em um artigo de opinião é a argumentação, e que essa argumentação ela é
fundamentada, ela é enriquecida através de pesquisas, tá? Então, todas as vezes que vocês forem produzir um artigo de opinião, vocês devem pesquisar a respeito do assunto abordado, tá? Por exemplo, se eu peço para você falar a respeito do meio ambiente ou da poluição do meio ambiente, você tem que ler, pesquisar, observar gráficos, tudo dados, né? Tudo a respeito do assunto. Então, para escrever um artigo de opinião, né? Você tem que fazer essa pesquisa, tem que estudar, você tem que pesquisar a respeito do assunto, para que na hora que você for defender o seu ponto de vista, ou seja, na hora que vocês forem elaborar os argumentos do texto de opinião, vocês tenham dados, né, que enriqueça e que mostre a veracidade do assunto abordado, do ponto de vista defendido. Tá? Então, se por exemplo você vai falar sobre a poluição do meio ambiente, você vai pesquisar informações a respeito do meio ambiente, vai fazer leitura de opiniões de especialistas, tá? E no argumento do seu texto, né, você pode citar, né, falas de especialistas a respeito do tema, pode ver causas, né, com as causas e consequências a respeito do assunto abordado. Pode citar dados também, e para isso você tem que pesquisar, porque você não pode inventar, tem que ser com base no que você pesquisou, tá? E quando você faz isso, quando você pesquisa, quando você aprofunda e você apresenta informações convincentes para o leitor, você consegue persuadir ele de que o seu ponto de vista é correto, tá? Que seu ponto de vista ele tem um fundamento, ok? E outras características que nós temos aí a respeito do artigo de opinião é que ele pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa. A linguagem utilizada é uma linguagem simples, né? Com partes objetivas e mais em sua maioria subjetivas. Objetivas é quando você passa uma informação sem expor sua opinião. A subjetiva é quando você amplia aquela informação, né, mas dando o seu ponto de vista, dando a sua opinião. Então, tem um artigo de opinião, ele tem tanto partes objetivas, tá, informações, né, objetivas, quanto partes subjetivas, que são mais partes subjetivas, que mostra a opinião do autor, né, a opinião dele a respeito de determinado ponto de vista, de determinada tese, ok? E também, mesmo sendo uma linguagem mais simples, né, com palavras simples, frases, expressões simples, né, para que todo o público possa compreender, mas a linguagem predominante em um artigo de opinião é a linguagem formal, que é a linguagem mais aproximada da gramática normativa, tá bom? E também o artigo de opinião ele vai abordar temas da atualidade, tá? Então, sempre de acordo com temas da atualidade. E o que prevalece em um texto, em um artigo de opinião, na verdade, a argumentação, tá? Então, a estrutura do texto, do artigo de opinião, é uma introdução. Nessa introdução pode ter um parágrafo, 2 ou 3, tá? O desenvolvimento. No desenvolvimento você vai colocar os seus argumentos a respeito da tese apresentada, ou seja, da ideia apresentada na introdução, e a conclusão, tá? Na conclusão você vai retomar a ideia expressa e apresentar, reafirmar a sua opinião ou apresentar uma possível solução para a problemática apresentada no primeiro parágrafo, tá? O artigo de opinião ele não tem uma estrutura fixa, tá? Então, pode ter artigo de opinião com 2, 3 parágrafos na introdução, pode ter artigo de opinião com um parágrafo só na introdução, ou 2, tá? O desenvolvimento pode ter 2 ou 3 parágrafos e a conclusão, 1 ou 2
ou 3, tá? Mas como eu exijo de vocês, né? Eu exijo que vocês produzam aí entre 20 e 30 linhas. Então, vocês podem estruturar o texto de vocês, né, o artigo de opinião de vocês, com um parágrafo para a introdução, uns dois ou três parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão, tá? Então, fixando. Introdução. Na introdução você vai fazer o quê? Você vai falar sobre o assunto abordado, sobre o tema abordado e vai apresentar a sua tese, que a sua tese é o quê? A sua ideia, o seu ponto de vista, tá? Pode ser apresentada através de uma afirmativa ou de uma problemática, tá? Uma pergunta. Se você apresentar através de uma pergunta, então seus argumentos vão sempre estar respondendo aquela pergunta, tá? Se for através de uma afirmativa, uma ou duas afirmativas, você tem que, no desenvolvimento, você tem que utilizar argumentos convincentes, né? Que a sua ideia, o seu ponto de vista está correto, tá bom? É uma forma de persuadir o leitor de que a sua tese apresentada na introdução está correta. Então, introdução, você vai colocar a sua tese, a sua ideia, seu ponto de vista, né? E no desenvolvimento você vai apresentar argumentos, tá? Os argumentos que fundamentam a tese apresentada na introdução. E na conclusão você vai retomar a sua ideia, né? Vai reescrever a sua ideia apresentada lá na introdução e vai reafirmar com o seu argumento ou vai apresentar uma possível solução para a problemática apresentada na introdução, tá bom? Então, vamos ver aqui mais abaixo, vocês logo após fazerem a leitura do texto, tá? Desse artigo de opinião aí, vocês farão a interpretação do texto, a interpretação e compreensão do texto aí, desse artigo de opinião. Eu estarei colocando na agendinha de vocês aqui as páginas para vocês estarem respondendo aí essa atividade, tá? E também nós temos aí quanto à estrutura, né, de um artigo de opinião. Nós temos aí que quanto à organização de um artigo de opinião, que os artigos de opiniões eles são publicados em jornais, revistas e que eles trazem uma ideia e uma opinião sobre um assunto apresentando também argumentos e conclusão, como eu já havia falado para vocês anteriormente, tá? Então eu tenho aí a apresentação da situação inicial discutida, ou seja, a introdução. Nessa parte aí é a parte inicial do texto, em que se apresenta o tema, o problema ou a ideia a ser defendida, tá? Eu tenho argumentos, né, que são esses argumentos eles estão no desenvolvimento do texto. Essa parte do texto aí em que se concentra o raciocínio e as provas empregadas para defender a ideia ou opinião apresentada na introdução. Para você escrever os argumentos, você tem que fazer pesquisas a respeito desse assunto, tem que fazer leituras de entrevista de especialistas, né, especialistas no assunto abordado. E eu tenho uma conclusão, né, que é a parte que retoma a ideia inicial e reforça a opinião defendida, né, como eu já havia falado, tá? Então é isso, o gênero textual deste bimestre, dessa unidade 7, na verdade, é artigo de opinião, ok? Então, apresenta a sua tese, ou seja, a sua ideia, né? Fala sobre o assunto no primeiro ou segundo parágrafo, e vai utilizar no desenvolvimento aí, nos parágrafos de desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, argumentos convincentes que convencem o leitor de que o seu ponto de vista é o correto, tá? E a conclusão retoma a ideia inicial, reforça a sua opinião defendida ou coloca uma possível solução para a problemática apresentada, tá bom? Então é isso, esse é o conteúdo. Eu estarei colocando na agendinha, qualquer coisa eu estarei na agendinha as páginas da atividade, né? E qualquer coisa eu estarei no grupo do WhatsApp ou na plataforma, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.